Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. Minha convidada de hoje, Fabiana Ribeiro. Obrigado, Fabiana. Obrigado demais por você ter vindo. Tá em Belo Horizonte, sua cidade natal, né? E apesar de você não morar aqui mais, estou muito feliz e honrado pela sua presença e eu queria que você já se apresentasse. Bom dia, obrigada. Eu estou muito feliz também de estar aqui, né? Eu sou a Fabiana, mineira, de BH mesmo, né? Sou formada aqui, em Engenharia Civil, pela FUMEC. E minha turma é de 99. Sou mãe da Rafaela. Opa! Minha pequena. Esposa do Fernando, filha de Dona Graça e seu Sebastião. E estou aqui para dividir um pouquinho da história aí com você. Ah, que coisa boa. Bom, que bom que você já contou um pouquinho, né, de onde você veio. Eu tô hiper curioso, tenho certeza que a nossa audiência também, de saber... BH, você, né, conterrânea minha, e aí eu só vejo Fabiana em São Paulo. Fabiana é de São Paulo, FCH de São Paulo, mas óbvio que eu sei que você é de Belo Horizonte, eu queria que você contasse pra gente essa história. Olha, eu sou daqui, né? E eu fui para São Paulo, já tem 20 anos de São Paulo. Realmente, a minha história profissional, ela está muito lá, mas tem toda uma raiz aqui. Claro. E eu não deixo de estar com o meu pezinho aqui, né, em BH. BH, assim, é a minha cidade... eu sou firme aqui, venho todo mês para BH. E eu parti mesmo por falta de oportunidade aqui na época, né? Na época que eu me formei, em 99, não tive, né? Realmente eu tentei muito ter um emprego aqui, enfim. Foi uma época de crise da engenharia aqui, plano, realmente. Sabe? Na verdade, o que aconteceu? Eu trabalhei com o Otávio, né? Na Consultare, foi um grande, já começando a contar um pouco aí Começou bem. Da minha jornada. Professor Otávio, queremos você aqui. Isso aí, Otávio e Pedrosa, né? Não posso deixar de falar que foram legal. Dois grandes mentores, meus professores. Já tá dando spoiler, né? Legal. Eles... O que aconteceu? Em 98, eu estava na graduação, já quase no final da graduação. Eu não estava muito feliz na engenharia, passou pela minha cabeça desistir, mas assim, quando eu entrei na disciplina de construção de edifícios, né? Que aí eu tive aula com o Pedrosa, que era materiais, e o Otávio, que foi a aula de construção mesmo. Então ele foi seu professor lá na FUMEC, né? Ele foi meu professor na FUMEC, Eu falei, gente, é isso. Se encontrou. Me encontrei. E aí, o que aconteceu, né? Eu pedi para eles um estágio. Na época, a Consultare, ela era dentro da FUMEC. Tá? Não sabia disso. Era um laboratório dentro da FUMEC. Inclusive, as nossas aulas eram lá dentro. Que legal. Né? Então, eu falei, olha, eu faço um estágio de graça. Falei com o Pedrosa, ele querido, né? E... Aí o Pedrosa falou assim, não, pode ficar tranquila, você começa aqui com a gente. Ou seja, eu passei a morar na FUMEC, porque eu trabalhava lá de manhã, de 8 às 16 horas. Naquela época tinha lei nenhuma de estágio, a gente ficava mais do que, né? Mas isso é legal, né? Foi Curiosidade, muito legal, né? Foi muito legal. Engenheiros bons são engenheiros curiosos. E aí o Pedrosa me deu essa oportunidade, né, de trabalhar no laboratório e com eles ali, mas eu estava querendo mesmo era me aproximar da área de fachadas. E aí foi muito interessante que o Pedrosa, ele não deixava eu trabalhar, ele mandava eu estudar. Ah, olha, mas faz todo sentido, né? A gente só vai descobrir isso depois, né? Ele me dava um monte de apostila e falava assim, não, estuda isso aqui. Daí eu fui também, né? E normas, né? E aí foi uma oportunidade tanto. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tô curioso para entender por que foi cair na fachada, em que momento que deu esse clique, se foi esse, mas eu quero voltar um pouquinho. Por que engenharia? Quando que a menina Fabiana falou, engenharia? Interessante. Bom, meu pai não é engenheiro, mas ele sempre ficou fazendo muitas reformas e obras. Legal. Né? Aquele cara que, até hoje, gente, Verdade. Seu Sebastião adora uma obra. E ele mora em Belo Horizonte. Mora. Legal. Então, lá em casa tem até um pedreiro fixo, vamos dizer. Legal. Praticamente, ele tem alguém assim. Então, eu cresci vendo meu pai construindo, né? Assim, já é um indicador. Uma loja. Meus pais foram comerciantes, né? E a gente também, ele fazia uma obra aqui, outra ali. E eu cresci nesse meio.
Eu gostava também de desenhar. Olha. Gostava de, né? Tem algumas plantas ali que eu fiz bem pequena, com uma prima mais minha. Um indicador. Eu tinha uma influência de uma prima que desenhava muito bem, que hoje ela é uma excelente decoradora aqui daqui de Belo Horizonte, Jussara Alvim. Legal. Então ela foi uma mentora, vamos dizer assim, uma prima mais velha, né? E eu fui seguindo os passos dela também. E eu, com 10 anos de idade, resolvi que eu queria ser engenheira. Ponto. 10 anos? 10 anos. Nossa, então era uma decisão. Eu escrevi uma carta, essa carta eu achei. A gente se correspondia por carta, né? Eu escrevi a carta para minha prima, eu morei uma época em Contagem, então eu escrevi uma carta para ela falando que eu queria ser engenheira e ela me escreveu uma carta falando que queria ser arquiteta. Então, a gente bateu uma tela e foi o que aconteceu. E vocês tinham mais ou menos a cidade, início da adolescência? Ela é 2 anos mais velha que eu. Então, 10 e 12 ali. Gente, e vou te contar que isso é engraçado, porque normalmente eu quero ser médico, aí vira médico. Quero ser, sei lá, bombeiro. Quero ser bombeiro, vai bombeiro. Mas engenheiro não é um negócio muito comum da criança. Era o que eu vivia, né? Que legal. Era o que eu vivia. E aí, assim, a minha influência era ela, que ela é nata, que legal. A arte nela ali, de arquiteta mesmo. E, assim, eu... Com 14 anos fui fazer o Cefet, né? Então legal. Tive também um outro primo que técnico, me influenciou, o Marcos, né? Foi super engenheiro também. Legal. E na minha família tem construtora também, tem construtores. Então eu tive um pouco de influência familiar e fui. Que bacana. Fiz Cefet. O Cefet foi fantástico. Engraçado que eu não sei como é hoje, né? Eu não sei para você e até em São Paulo, mas na minha época e talvez na sua também, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas era o sonho ir para o Cefet. Era. Não era? Era muito difícil. E era muito difícil. Eu não sei como é hoje. E como foi para você o ensino técnico? Foi muito importante? Foi muito importante. Foi muito importante. Muitas coisas a gente aprende... Eu aprendi muito melhor na época do Cefet. Acho que a cabeça da gente está mais fresca. Claro. É uma imersão, porque é o dia inteiro, né? Então... era integral? Era integral. Não lembrava de 7 às 5 da tarde. Legal. A gente ficava ali, né? E aí você fez o ensino médio, que virou ensino técnico, né? Médio, né? O ensino médio no Cefet, ele não te prepara para o vestibular. Isso. Né? Então, eu Você fica carente nas outras disciplinas, né? Sim. Então, depois, para fazer o vestibular, foi difícil, mas... continuei Mas você ali. chegou na engenharia tranquila, né? Eu fiz o contrário. Eu fiz o ensino médio tradicional, aí eu era bom nas matérias, mas quando eu entrei na engenharia, eu era o pior aluno, assim, teoricamente, porque eu não sabia nada no laboratório, não entendia nada, todo mundo já tinha... A maioria vinha do ensino técnico, acho que então você teve essa facilidade, né? Nossa, a gente teve muita aula muito rica, né? A gente construía a parede mesmo, né? Tinha aquela coisa que na graduação não dá tempo, porque você tem muito cálculo. Então, as aulas práticas do Cefet são riquíssimas. Eu não sei hoje, né? Pois eu acredito que... Tomara que seja bom também, né? Mas foram riquíssimas para minha formação, assim. Argamassa, você pegar na... Né? Tá, aí você fez a graduação na FUMEC, você está contando que aí foi trabalhar com o Otávio, depois aí você saiu da FUMEC já na consultária? Sim. O que aconteceu? Do Pedrosa, que era materiais, Legal. Né? Eu passei eu pedi, né, também. O Otávio me convidou, a gente foi se negociando ali. Eu comecei a trabalhar com o projeto de fachadas com ele, né? Em 99, foi meu ano de formatura. Então a influência foi dos dois ali para fachada. Dos dois. Entendi. Porque tinha muita argamassa, né? Pedrosa era o cara da argamassa ali, ensaios, o Otávio junto. Também. E aí a gente adorava aqueles ensaios e tudo mais. E o projeto começou ali. Naquela época, o projeto, a gente fazia ele na mão mesmo. Não tinha CAD, a gente não tinha essa coisa do CAD ainda tanto, né? Tinha o CAD já. Mas era outra mas realidade. não era tanto. Então, muitos projetos chegavam pra gente em papel e a gente fazia ali a marcação das juntas, das telas e tudo mais, os reforços no papel mesmo, né? E entregava pro cliente, eu ia na obra, subi no balancinho, né? No meu estágio, não tinha regra, não tinha lei, não tinha nada disso. Sinto. Mas foi. E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, em 99, não tinha oportunidade aqui. E o Otávio falou assim, olha, Fabiana, eu não tenho vaga para você aqui em Belo Horizonte, mas se você quiser, tem em Fortaleza. Então, foi aí que eu tive que tomar uma decisão, num fim de semana, foi muito rápido, assim.
Não tinha nem como pensar. Ele falou, ó, você se formou como engenheira, eu consigo te absorver em Fortaleza. Falei, então, a consultária tinha um escritório em Fortaleza? Tinha um escritório em Fortaleza, tinha um convênio lá com a indústria cerâmica e muita cerâmica em fachada, né? Diferente, assim, de muitos, né? Hoje de São Paulo, por exemplo. Então, tinha uma demanda muito grande. Ainda tem, né? Tem, né? Eu tive recente em Fortaleza, é impressionante, tudo cerâmica. E lá foi excelente eu ter aceitado, sabe? Aí foi excelente, caiu assim. De cabeça. Hoje eu fico pensando, gente, como é que eu tinha 25 anos, fugi pra lá e fui sozinha, né? Não tinha família ainda. Não, fui sozinha, fui lá desbravar. Foi muito bom. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos. Que coisa boa. Eu fiquei 2 anos. Formei uma pessoa lá, que hoje é um consultor lá, o Ayrton. Olha. Formei o Ayrton lá, que ele ficou no meu lugar na época. Eu fui contratada pela indústria cerâmica lá mesmo. Eu tive um convite, né? Lá em Fortaleza. E aí eu conversei com o Otávio. O Otávio foi muito realista. Falou assim, olha, essa oportunidade você não pode perder. E aí foi interessante legal, também. Bacana. Sabe? Ele foi muito legal comigo, assim. Foi um mentor mesmo, assim. E a gente, né... Tem muito a agradecer aí os meus mentores e esse foi um dos primeiros aí. Legal. E aí, Fortaleza, aí você voltou para cá? Ou como é que foi? E aí, de Fortaleza, eu trabalhei na indústria cerâmica lá. Sim, você foi para a indústria. Mas a indústria lá em Fortaleza, você já veio para São Paulo? Não, a indústria em Criciúma, né? E eu fazia a assistência técnica do Nordeste. Então, eu atuava em todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Eu viajei muito. Assistência técnica? Aí você aprendeu com força. Assistência técnica. Aprendeu demais. Tudo que era BO vinha para mim para resolver o BO e de uma época de maturação dessa questão da cerâmica, muito, né, como revestimento, muito desplacamento, de fachada. A gente viu muita coisa, fluorescência, piscina, fachada caindo inteiras. Sim. Aí você vai, foi muito rico, foi muito eu imagino, rico. porque foi uma época dessa dor da engenharia, né, usando esses revestimentos ainda, mas ainda com pouca informação, porque eu acho que o Brasil deve ser um dos líderes em cerâmica no mundo, né? Sim. Deve ser um dos top 5, talvez, não sei. Top, acho 3. que está no terceiro ou quarto lugar. É isso aí, né? Tem que atualizar, mas está sempre ali. Nossa, então você teve ali na história, você está na história daquele momento, eu aprendi bastante sobre o produto, né? A cerâmica, a placa cerâmica, tem toda uma engenharia ali por trás, muito né? legal. Uma química, materiais, muito bom. E algo que na graduação você vê não tem. Básico do básico do básico, né? E aí, aí você saiu dessa indústria em que momento? Na verdade, a indústria, ela tinha um projeto também e que me colocaram, né? Me levaram para São Paulo. Era um projeto que eles estavam almejando, né? A vender o produto colocado. E foi instalado, né? Então foi um plano, né? Bom, vamos vender a cerâmica aplicada na fachada, né? Piso, fachada, e também foi quando começou a onda da fachada ventilada. Isso em 2001. Em 2001, né? Então, eu fui transferida para São Paulo para participar ali de um plano de implantação de fachada ventilada. Aí tem que morar em São Paulo. E aí? E aí eu peguei, né? Caminhão de mudança de Fortaleza para São Paulo. Eu fui transferida para São Paulo. E aí, mudar para São Paulo, aquele mundão que hoje para você é natural. Dava medo, né? Tinha muito medo, as notícias. Gente, naquela época não tinha GPS. Né? Eu andava ali com um mapa, né? Com aquele mapa, um calhamaço de um catálogo. É o de lista telefônica ou 4 rodas? Tipo, do 4 rodas. 4 rodas era bom. Era um calhamaço ali. E a gente de São Paulo, imagina. Não tinha GPS. Entendi. E eu corria obra, eles tinham muita obra. Eu tive equipe, eu mais uma engenheira, a gente tinha uma equipe aí de mais de 200 pedreiros. E a gente tinha ali... foi um plano que acabou... Então vocês chegaram a executar obras. Entendi. Muitos. Não, então é o famoso... Como é que é? Barba, cabelo e bigode. Você trabalhou no projeto, trabalhou no laboratório e executou também. Executou também. Trabalhou na execução. No produto também, né? Tanto na indústria. Mas eu não sabia disso. A indústria querer aplicar, isso é para mim. Foi uma época ali que ainda tem, né? Algumas que ainda fornecem, né? Mas isso ainda hoje é raro, né? Eu percebi, assim, que tinha uma desconexão no sentido do
do timing técnico ali, com o comercial da indústria, que o negócio deles realmente é o produto cerâmico. Né? E aí acabou não dando muito certo. Entendi. Né? São duas coisas muito diferentes, né? É possível quando a coisa já é mais quadradinha, né? Eu concordo. Viu? Sem imperfeições. Você focar no produto é uma coisa, você focar em aplicação é outra coisa. E porque também a gente tem que entender que, assim, nessa área, a gente tem construções novas e recuperações. Né? Eu atuo nas duas linhas, né? Hoje, muito bem, graças a Deus. Mas a construção, ela é toda mais redondinha. A recuperação tem muita surpresa. Tem. E aí, aquela surpresa, naquela época não tinha esse feeling, né? Muitas surpresas numa recuperação de fachada. Hoje a gente tem mais literatura, né? Mas não experiência tinha. Também conta. Claro, assim, sem dúvida. Não, seu feeling hoje é outro, Eu né? estava no começo da minha carreira, vamos dizer. Mas aí é o aprendizado, né? Foi muito bacana. São as lições aprendidas. Você vai guardando isso no seu... E a fachada ventilada já começou ali naquela época, né? Coisa, hein? Foi um grande... A gente chamou uma empresa... espanhola na época. É o berço? Espanha é o berço da fachada ventilada? Acredito que sim. Porque eu só vejo literaturas espanholas quando eu vejo coisas mais antigas. Da indústria cerâmica, Espanha e Itália, né? Sim. Mas a gente tinha ali uma vontade, veio, né? Depois eu acabei saindo da indústria, porque foi me proposta uma outra transferência para o Maranhão, mas aí eu falei, bom, não. Maranhão não. Aí já não quero ir tão mais para longe, eu já estava bem mais perto de BH. E aí fazia sentido, né? Você é próxima da sua família, né? Muito. Então... São Paulo, BH é mais fácil. Quando eu voltei para São Paulo, o que aconteceu? Voltei para o Sudeste, né? Eu passei a vir para BH a cada 15 dias, depois fiz passando um pouco mais. Então, já tem 20 anos que eu tô lá, mas eu não posso me desconectar daqui. Legal. Né? Eu percebo, você sempre está em Belo Horizonte. Tem casa aqui, né? Isso é importante. E aí, isso... Para quem valoriza, é importante você ter isso. Mas e aí, quando nasceu a FCH? Você saiu da indústria e aí era um sonho, não era um sonho? Tem um passinho antes. Então, né, conta. Quando eu estava na indústria, né, eu conheci um professor na USP, né, e ele também foi consultor nosso na indústria. Ele disse, não, você tem muito tino para fazer mestrado. Por que você não faz mestrado? Legal. Eu posso falar que é o professor Jonas Medeiros, né? Legal. Ele foi um mentor também na época, ele, né, me ajudou na época, falou, não, estuda aqui, vai ter a prova. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer mestrado, nada. E aí veio esse presente, vamos dizer assim, eu estudei ali e... Antes de pedir as contas ali da indústria, eu fiz a prova do mestrado. Falei, bom, se eu passar, eu fico em São Paulo. Se eu não passar, eu volto para Belo Horizonte. Então, foi ali que São Paulo apareceu na sua vida de fato, né? Eu passei no mestrado, não tinha muita pretensão, mas acabei passando mesmo. E foi um presente na minha vida. Porque aí foi que eu ganhei de presente uma orientadora... maravilhosa, a professora Mércia, né? Que foi aí o professor Sabatini também. Legal. Que foram outros grandes mentores aí para minha carreira. Eu sei porque eu já li inúmeras vezes o seu mestrado. E já usei ele várias vezes. Nossa, foi... E é verdade, viu? Não é papo não, fica guardadinho. É um belo trabalho. Trabalho. Foi muito bom. Eu tenho que agradecer a Deus e a todo esse presente que foi esse mestrado aí na minha carreira. E aí foi fazer um trabalho sobre juntas de movimentação... Porque isso me incomodava. Eu imagino. Isso me incomodava. Eu imagino. Eu estava ali nas fachadas, né, na época da Consultare, e vendo aqueles BOs todos ali no saque, né? Aquilo me incomodava. Gente, como é que o pessoal resolve isso? Então, eu fui... No mestrado, você tem que escolher um tema, né? Tem que escolher um tema. E aí, eu falei, que tema que eu vou escolher? Mas você falou assim, eu vou falar do que... me dói mais, é isso? Não? A gente tinha que propor o tema, não era a orientadora que dava. Então, como eu já tinha uma vivência, né, de projeto de fachada, de execução e tudo mais... Você já estava fazendo projetos ali? Não, você fez, né? Eu fiz projeto. E aí você foi para a indústria? Eu fiz projeto pela Consultare. Então, eu já estava ali, mas eu não fazia ainda, por mim. Por você, tá. E aí o mestrado foi muito nesse foco, onde eu falei, bom, não tem nada de literatura, não tinha nada. Eu imagino. Não tinha nada. Eu falei, bom, eu preciso juntar. E a professora falou assim, não, então, você pode fazer um mestrado, assim, o estado da arte, né? Levanta tudo que você achar aí fora. Então, foi uma busca
de documentação de fora, né? A gente, ali, se Fantástico. você vir ali, tem tudo... Tem. Eu vou te falar que as suas referências, as referências que você usa no seu mestrado, é o que mais me chamou a atenção, de verdade. Por quê? Porque, bom, eu já li, né? Então, quem está nos escutando, nos assistindo, esse mestrado da Fabiana, que ela fala sobre juntas de movimentação, e fala muito de selantes, né? Que é um material que eu amo, sou apaixonado. É um material que, né, o pessoal negligencia bastante, mas para entender de selante e de junta de movimentação, naquela época já não tinha muita literatura. Hoje a gente quase não tem. Então, me conta por que você foi fazer junta de dilatação. Realmente era uma coisa que me incomodava, né? Eu fazia projeto, eu atuava, eu via aquele... Mas eu não entendia por que tinha que ser daquele jeito, como que eu posicionava uma junta, por que eu posicionava assim o assado. Então, era uma coisa que eu fui amadurecendo e falei, bom, não tem nada sobre isso. Não tinha norma. Não tinha norma. A norma, ela era bem en passant, né? Falava a cada pavimento, tudo, continua. Mas o que eu fui fazer? Eu fui ver as normas dos outros países. Isso. Né? Eu fui buscar tudo que eu... E aí eu fui vendo que, à medida que as normas foram amadurecendo, elas foram deixando a coisa em aberto para o projetista. Ah, entendi. Né? Então, a norma inglesa, a norma australiana, as normas de fora, elas sempre referenciavam, até a norma americana, fala assim, olha, não tem regra fixa de distância, mas você tem que analisar o projeto. Né? E aí, o que para você definir uma junta, a posição da junta, eu preciso entender da avaliação da estrutura, né? O movimento da estrutura. Então, você sai de um material, uma coisa que é pequenininha, para entender uma coisa grande, que é a estrutura. Então, aquilo era muito abrangente, embora não parecesse ser, né, tanto ali. Fabiana, você sabe que isso que você está falando aqui, para você é tão óbvio e tão simples... Mas agora, né? Não, tudo bem. Agora, mas você já tinha essa ideia. E aí você foi pesquisando e entendendo. Mas até hoje, e eu já te contei isso em outros momentos, as pessoas me pedem, você pode fazer um projeto de junta para mim? Não é? E as pessoas não entendem. Me pedem também. Como não é um projeto de junta. Não é, gente. A junta, ela é um detalhe final ali, mas tem toda uma avaliação por trás da junta, que eu só posso colocar a junta. E a junta, eu vou falar para você que, assim, é um mal necessário, porque a junta, ela não é uma coisa que eu desejo colocar. Sim. Até porque eu arrumo, muitas vezes, eu arrumo briga com o arquiteto por causa disso, né? É a briga eterna, então, né? Eu procuro, né? A ideia é usar o mínimo possível, né? Principalmente quando a arquitetura me pede isso, a gente não quer colocar junta, mas eu preciso entender como que aquela estrutura ela está realmente solicitando aí todo esse edifício, toda essa fachada. É um estudo, não é nem só da edificação, é inclusive do entorno, né? Da altura, do local. Isso, né? Então eu arrumei para minha cabeça, porque eu quis estudar junta, mas aí eu tive que, né, enveredar ali para o cálculo estrutural, Sim. entender tudo, entender de alvenaria, né? Daí começa uma longa jornada, né? Porque por trás de toda a fachada tem uma alvenaria. Tem alvenaria. Tem uma parede, né? Como diz a professora Mércia. E aí eu também me especializei em alvenaria, que foi aí um outro capítulo, né, dessa história aí. A alvenaria, inclusive, até para contar para nossa audiência, a primeira vez que eu vi um projeto de alvenaria racionalizado, não é assim que fala, foi no escritório da Fabiana. Eu nunca tinha visto o projeto, eu já tinha visto... Te apresentei ele ao vivo, né? Gente, eu fiquei apaixonado. Eu sou desses, né, que gosta da engenharia mesmo, né? Eu tenho essa questão utópica da engenharia. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito que isso existe desse jeito, tão bem estudado, né? E eu não sei, né? Eu acho que em São Paulo isso já está bem sedimentado, consolidado. É uma coisa que... E tal. Mas aqui a gente não vê. Infelizmente, a gente vê ainda os tijolos normais. Aí, como é que a gente chama esses tijolos? O pessoal chama de tijolo baiano, não sei. É um tijolo de 8 furos. Tijolo de 8 furos, exato. Ele não permite a gente racionalizar a parede. Né? Ou seja, racionalizar é fazer a coisa pensada de modo que as instalações vão cair ali dentro do... Sem corte, né? dos blocos, né? A gente bloco modular, né? Tudo modulado. E isso daí foi uma coisa que eu abracei super. Não, porque é lindo. você...
ali reduz muito o desperdício, Não, né? total, Volume de obra material, limpa, né? entulho. A obra fica bem mais limpa, É uma né? coisa pensada, engenharia. Engenharia. E ó, tem case de Belo Horizonte, daqui a pouquinho vocês vão saber. Quem tá escutando ou assistindo, fica de olho. E, bom, aí terminou o mestrado, imagino que tenha sido enriquecedor para você. Muito, foi né? muito. Muitos trabalhos, né? Aí você depois escreveu artigos sobre o próprio assunto e aí foi desenvolvendo mais assuntos, né? O mestrado legal é isso, você não é um trabalho só, né? Eu percebi que eu sou uma pesquisadora, assim, eu amo pesquisa. Legal. Né? Pesquisar é uma coisa muito instigante, assim. Você começa e vai. E é infinito, assim. Estudar, eu gosto de estudar, né? Então... Mas aí, o que aconteceu? Naquela época, de novo, lá vai eu procurar emprego, né? Queria ali uma carteira assinada, enfim. Entendi. Nada. Você nunca pensou em ser empreendedora? Não, eu não tinha esse tino, né? E aí que entra o meu atual marido, né? Que na Fernando. época... O Fernando, né? Namorávamos, né? Mas vocês conheceram... Ele é de São Paulo. Ele é... Ele é de São Paulo. E vocês conheceram em trabalho? A gente se conheceu numa época que eu estava trabalhando na Bauer e a gente estava fazendo um curso. Falcão Bauer? A Falcão Bauer. Ah, você trabalhou lá também. Foi depois do mestrado, eu fui para Bauer. Legal. Né? Foi até a Fabiola que me convidou. Fabiola. Fabiola também, queremos a Fabiola aqui. Mas, nossa, é tanta coisa, gente, não vai dar tempo, mas enfim. Não, pode contar. A gente, no final do mestrado, a gente montou um grupo. Legal. Né, que é o grupo dos selantes. Aquele famoso grupinho ali, onde tinham várias... Né, eu entrei depois, né? Ali gostar aquele só grupinho super bacana que eu tive o prazer de conhecer, porque tinha um fomento aí, né, com o Citra, fomentava uma pesquisa, a minha pesquisa, né, eu tive uma bolsa deles. Legal. E na época eles pediram para eu chamar a indústria, né, já que eu estava tratando de selante ali no meu mestrado, então eu chamei as pessoas da indústria e a Fabiola tive o prazer de conhecer ali, porque ela encabeçava os ensaios ali na Bauer, e a gente começou a fazer um trabalho que ficou muito bacana, né, que é o livro aí dos selantes. Maravilhoso. E ele teve a participação da Kay, da Fá. Nossa, né? Só gente fera, né? Foi onde eu conheci o Renato Saad e vários outros aí que são a turma que até hoje, né, são consultores aí da área. E esse livro é base para a revisão que a gente está fazendo agora, né? Sim. 2023, se Deus quiser, vai sair. Tanto, mas ainda, né, tá Mas aqui. A base é praticamente os trabalhos que você fez, né? A gente naquela época, né, eu usei muito tudo aquilo que eu coletei de informação deles, né, que vinha da indústria pro meu mestrado. Sei. E ao mesmo tempo houve uma troca, né? Porque eu também tinha muita documentação, né, que eu já estava traduzindo ali. Você pesquisou bastante, e aí, né? Ficava ali dedicada. E quando eu terminei o mestrado, não foi durante o mestrado. A Fabiola estava saindo da Bauer, ela me ofereceu. Foi durante o mestrado, eu trabalhei na Bauer, mas foi pouco tempo. Entendi. Né? Ficou pesado, enfim. Imagino. Mas foi fantástico. Mas aí você conheceu o Fernando e aí? No final do mestrado, eu estava namorando o Fernando. O Fernando é administrador de formação. Eu converti ele para engenharia. Legal. Ele foi convertido, porque ele foi vendo ali a minha paixão, né, pela coisa. Legal. E aí ele também, atuava na área de banco. E a gente se conheceu num curso que a Bauer estava, né, pagando ali sobre liderança, gestão e tudo mais. Olha só. Legal. Na época eu saí da Bauer, mas fiquei com o marido. Legal. Bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Ótimo. O fato é que ele tem, assim, hoje a gente já começa a entrar aí na história da FCH Consultoria. Né? Legal. Que é o nosso escritório, que o nosso escritório já tem quase 15 anos aí de atuação no mercado. E foi onde que eu não consegui emprego. O Fernando estava querendo sair do banco, falou, não, por que a gente não abre um escritório? Né? Eu já estava começando a dar muitas aulas, né? Logo no final do mestrado, dava aula, né? Essas aulas de pós. E aí fomos. E aí começou, e aí? Como é que... Aí, assim, a ideia era já entregar o projeto de revestimento de fachada? Ou como que era aí nesse começo? O projeto de fachada, eu já conhecia, né? E eu já tinha mais ou menos o modelo ali do projeto
Legal. Eu passei por algumas empresas também durante o mestrado, passei pela Inovatec, passei pela Arco, né? Alguns estágios que eu fiz ali. Trabalhei um pouco mais de tempo na Arco. Legal. Né? O professor Luiz Sérgio também, que foi um dos meus mentores. Né? E a gente abrindo a FCH Consultoria, eu já tinha ali uma forma ali de projetar que eu acho que fomos nos embasando e ao longo do tempo a gente foi melhorando, aprimorando, porque não é a posição da junta. Não, de fato não é. É toda uma especificação, um estudo da engenharia da edificação, né? Como que ela vai se comportar, dos detalhes, né? Carga de vento. Isso. E aí a gente entende, assim, né? Eu até então estava estudando argamassa, muito da ciência dos materiais, né? A ciência da argamassa, ela é infinita, né? Ela é infinita. Os BOs que a gente tem em obra, os problemas que a gente tem em obra, isso aí é uma ciência dos materiais que, assim, né? O SBTA, quem está envolvido nos SBTAs da vida, eles sabem, né? São muitos e muitos mestrados e doutorados. Nossa. É infinito. Essa literatura, ela é rica hoje em dia, mas é isso, infinita. Infinita. Então, assim, foi um berço também a Poli para isso. E a gente começou, né, ali a aplicar isso nos projetos de fachada. Legal. Né? E na obra. O projeto de fachada, ele não é só projeto, né? Ele é aplicação em obra. Aplicação em obra. Treinamento. Não dá para você engavetar um projeto de fachada. Não dá, não tem como. E é isso, né? Acho que até as próprias construtoras, elas não... Assim, hoje eu imagino que os seus clientes que já estão com você há mais tempo já têm uma, né, vivência diferente. Mas a construtora que está contratando pela primeira vez, se ele não tiver esse treinamento, acho que ele não sabe nem aplicar um projeto. Mas eu vou te falar que todas as obras, inclusive consultoras que já têm um domínio maior, hoje a gente tem consultoras grandes, né, em São Paulo, que fazem sempre com a gente. Então, assim, todos eles, a gente já entendeu que tem que ter o treinamento. Legal. Sabe? A equipe que está lá, ela precisa ser nivelada. Sabe? Legal. Os pedreiros, os ajudantes, cada um deles tem, né, a importância. Então, a gente faz esse treinamento aí. É uma coisa que eu procuro não abrir mão disso aí. Não, isso é importantíssimo. É importantíssimo. E aí, legal. Aí começaram esses projetos. Você falou em 15 anos. E em off, você já tinha me contado números assustadores de shoppings, por exemplo. E quantas obras? Já são quantas obras? 700? Hoje a gente 700 projetos? Mais ou menos 700 projetos. É um número impressionante. É um número bastante grande. A gente não tinha pretensão, né, de ter esse envolvimento em tantas obras tão importantes, né? Eu tenho a grata satisfação, né, de realização mesmo, de ter participado de obras muito bacanas, muito importantes, assim. Que legal. Obras grandes. A gente fundou a FCH numa época que estava bacana, teve um volume muito grande, né, em 2009, 2010, de obras e uma demanda também, uma conscientização maior pela necessidade do projeto de revestimento. Sem dúvida. A gente já estava experimentando esse problema de destacamento das, né, pastilhas cerâmicas. Isso. Então, a gente teve uma demanda muito maior do que a gente tinha pretensão de ter, né? Aí é outro problema para administrar, né? Foi. E aí eu tinha um administrador, né? Aí, graças a Deus, o Fernando, ele... né, eu sempre apareci, né? Fiquei muito ali em evidência e tudo, mas o Fernando, ele estava ali super organizado, a empresa foi crescendo, estruturada, né? No sentido que a organização administrativa também conta muito, né? A documentação toda. Sem dúvida. Né? Toda a documentação que a gente precisa ter num histórico aí de obra. A empresa não vive só da parte técnica, né? Isso é verdade. E eu ficava liberada também, nesse para poder trabalhar, que eu não precisava fazer nada disso. Legal. E aí, bom, tantas obras, são 70 e poucos shoppings? Hoje, assim, a gente tem mais ou menos 70 shoppings, né? Em 2010 para 2015, 2016, foram, assim, um boom de shoppings, né? Que a gente também não tínhamos pretensão de atuar tanto nessa área, mas tudo começou. E aí, o projeto de alvenaria, que foi um projeto, assim, muito importante, onde a gente fazia a estruturação das alvenarias, né? Não é só a vedação, a parede de vedação armada. Então, a gente calcula, né? Eu fui me especializar nessa área também. E aí, a gente deu muito
certo essa produção aí das alvenarias e também das paredes leves, né? Então, a gente não pode ficar só contido nas alvenarias, claro, e no revestimento de argamassa. Então, tudo isso foi abrindo um leque aí pra gente, que bom, que a gente teve que se enveredar e se especializar. Inclusive as fachadas ventiladas, né? Sim, que são as não aderidas. Sim. Então, eu não posso vender um projeto de fachada e falar, não, eu não sei fazer o projeto de tijolinho. Então, o tijolinho, ele é muito usado, né? A gente tem uma engenharia por trás daquele revestimento de tijolinho, a fachada ventilada, seja ela em porcelanato, o granito, um laminado Pertec, né? Todos os tipos de revestimento, eu como projetista de fachada, eu tenho que saber tudo. Tem que conhecer. E colocar tudo aquilo no papel, porque eles também têm interface entre eles. Sem dúvida. Né? Entre a caixilharia. Sim, né? Perfeito. Tudo isso a gente foi tendo que buscar, ir atrás, né? Não tem, assim, essa formação na graduação. É muita coisa, gente. É muito abrangente. É muito abrangente. Eu falo que é infinito. Hoje, assim, a minha equipe, né? Tem gente da equipe que é sócio, né? Então, já fomos... Legal. Estamos aí juntos há realmente quase 15 anos, a turma, né? Isso esses números não é por acaso. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito bacana. Não, isso é muito legal. E hoje, além da FCH Consultoria, temos também a FCH também ou é outro nome? A FCH Pro. A gente, na verdade, a gente multiplicou, né? Uhum. A FCH, a gente dividiu a área de revestimento fachadas e piscinas. Legal. A área de revestimentos, que fica comigo, e a área de vedações, que fica com o Fernando, que ao longo desse tempo ele se formou engenheiro, né? Um administrador engenheiro. Converteu, né? Mesmo. E ele toca... excelente. Ele toca a área de alvenaria, então. Ele e o Bruno, né? Legal. Eles fazem aí a área de alvenaria e as vedações leves aí em drywall. Legal. E, muito legal. Inclusive, assim, eu participei, né, de trabalho também na indústria, você sabe, e participei, né, de uma visita de um projeto de você. Aliás, já tive a grata satisfação de participar de algumas obras em que você é projetista, né? É a projetista. E uma delas eu achei legal porque é o uso de EIFES, né? Que é aquela igreja em São Paulo. EIFES. Muito legal. Você esteve lá, então? Tive lá, espetacular. E ela está sendo base para a gente poder fazer um outro projeto em outra cidade. Muito legal. Nós fomos o primeiro projeto de São Paulo em EIFES, né? A gente fez aí com a Sto. É aquilo que eu falei, a gente não pode ficar parado num sistema só. É isso que eu acho. Eu preciso me atualizar constantemente, né? A gente, a equipe, nós somos desafiados aí. Então, entrou um produto novo, um sistema novo, nós temos que ir atrás. A gente foi para os Estados Unidos, né? Eu ia te perguntar pesquisas. Para ter essa formação, legal. Né? Na época, a Sto deu essa formação para a gente. É mesmo? Que legal. Eles deram essa formação e a gente faz aí o projeto. Que legal. Já temos aí um número interessante aí, de projetos com o EIFES, que é uma solução excelente, né? Para muitos casos aí de engenharia difícil. A gente consegue resolver bem com EIFES. Eu até entendo, assim, eu vejo que a gente tem muito estudo, muita literatura na área de argamassa, né, como revestimento e o emboço, mas eu sinto falta, né, porque eu ainda acho ela muito artesanal, são muitas variáveis, é o infinito que você falou, né, claro, com um projeto tudo facilita, um bom projeto, é claro, né, facilita para a obra, para você diminuir, enfim, a questão das manifestações patológicas futuras, né? Ou como preveni-las, manutenção, etc, etc. Mas eu vejo ainda um gap, assim, absurdo. Você citou Fortaleza. Eu tive Fortaleza em 2023, eu tive lá, até estava de férias, mas eu não consigo ficar de férias nesse sentido. Eu olho para a cidade com olhos de engenheiro, é impossível, não consigo. E eu fico assim, por que tanto revestimento cerâmico? Nada contra a cerâmica, mas por que não usar sistemas de isolamento térmico ou fachadas não aderidas? Por que há esse preconceito? Eu vou jogar uma pergunta bomba aí para você. Como que você enxerga? Porque só o sul do Brasil, praticamente, e São Paulo em obras que querem celeridade, usam muito EIFES na celeridade. É um hospital, é um shopping que precisa faturar. Por que não usar esse tipo de sistema? Você acha que é preconceito, é custo? O que é? Muitas vezes o medo. Eu vejo das construtoras de se atirar numa coisa nova, né? Tem construtoras que têm já o perfil, nós temos um cliente específico, que ele se atira mesmo. Legal. E é muito bacana, que foi o primeiro projeto que a gente fez em São Paulo, né? Ele quando eu apresentei, ele disse, nossa, eu quero isso.
isso. Legal. Sabe? Então, tem perfis e perfis, né? Legal. De diretores aí de construtora Legal. que tem essa... Mas são poucos, né? Então, realmente o pessoal fica esperando ver o que vai dar certo, o que não vai dar. A coisa amadurecer um pouco mais, sabe? Entendi. Eu acho que falta isso. Porque se a gente for parar para pensar, esse tipo de... Aliás, os tipos de fachada, você citou a fachada ventilada, você estava estudando isso em 2000. Sim. Nós estamos em 2023. Sim. E isso ainda é muito. Não tem, a gente falou... Ainda tem chão ainda. Não tem norma brasileira para isso. A gente não tem nem comitê para discutir isso. Estamos montando. Isso. Então, pra você ver, 2023, você estava estudando isso em 2000. 2000, Não é? Então, assim, eu acho que ainda tem campo para a gente melhorar nesse sentido, mas eu acho que falta muito também da indústria, você não acha, não? Trazer? Eu acho. Porque a indústria me puxa. Eu acho que falta, a gente precisa se juntar. Sabe, é uma coisa que hoje, até por falta de tempo, ainda a gente não... Mas é um comitê que a gente já está conversando com algumas indústrias. Nessa última revestilha, eu fui falar com cada uma delas ali, as grandes, para falar sobre essa vontade aí de fazer um comitê, um núcleo para fachada ventilada. Fui pessoalmente ali. Nossa, isso é importantíssimo. Agora eu vou te fazer outra pergunta antes da gente ir, porque eu, assim, não quero nem saber do tempo. Aproveitar que você está aqui. Por que a gente tem tão poucos projetistas de fachada? Ótima pergunta. E é uma preocupação que eu até tenho. Pois é. Porque eu não vejo a coisa indo do jeito que aconteceu comigo, sabe? Primeiro, que é uma engenharia muito ampla, né? Sim. É muito ampla, infelizmente não tão valorizada, Sim. sabe? Em outros países existe a engenharia de fachada, né? Olha a gente só, sabe que é uma tem disciplina, é uma engenharia sofisticada e ela é uma engenharia própria ali, engenharia de fachada, que abrange também as peles de vidro, tudo bem, mas... Sim, mas é fachada. Engenharia de fachada. Eu hoje me intitulo assim, sou uma engenheira de fachada, sabe? Legal. Porque foi onde que eu, me enveredei. Gostaria que tivesse muito esse curso aqui para a gente fazer uma coisa. Eu vejo também que o projetista, eu como projetista, hoje eu tenho uma maior segurança porque eu tive que fazer a coisa na prática, sabe? E nenhum engenheiro de revestimento e projetista de fachada não vai ser projetista de fachada se não for na prática, sabe? Tem que pôr a mão, não é então, massa. hoje, os meus pupilos, vamos dizer assim, a minha equipe, né, eu tenho, né, eles têm que estar ali, tanto no projeto, quanto tem que estar na obra. Tem que sujar a botina. Porque o dia a dia do projeto de fachada, ele tem que saber de tudo, é muito amplo. Entendi. Talvez por isso que, não sei, eu espero que tenha. E eu às vezes fico pensando mesmo em criar um curso aí mais... Nesse sentido, sabe? Não, conta comigo. Eu não vou dar aula, você dá aula. Gente, como eu te disse, eu sou utópico com essas coisas. E assim, né? Eu tenho ido muito pro lado da impermeabilização, né? No Brasil, e acho que vários países divide o horizontal do vertical, sendo que eles se encontram e é aquela confusão, né? A impermeabilização vira na fachada, né? Muitas vezes. E só que eu percebo, hoje deu um boom de projetistas de impermeabilização. Não vou discutir se é bom, se é ruim, nesse sentido de bons projetistas ou maus projetistas. O importante é que tem, né? E isso está realmente ganhando um corpo legal. Mas eu fico pensando, e aí é uma opinião, que tem muito a ver com uma quantidade de normas de produtos, né? Isso é importante, de produtos para impermeabilização e também de procedimentos. A gente tem uma norma. Hoje, inclusive, nesse momento que a gente está gravando, está tendo a revisão da norma de projeto de impermeabilização. Nesse momento, né? E para você ter uma ideia, a gente não tem nada de fachada. Você citou da indústria cerâmica. Em 2017, a gente teve a revisão da 13755. A norma de fachada, sim. Cerâmica. Aderida. Cerâmica, E aderida, revestimento, que é onde tem o PRF, Projeto de Revestimento de Fachada. Lá tem a terminologia. Mas é muito pouco. Então, muito pouco. Você não acha que mesmo isso... assim, foi muito bom ter essa revisão dessa norma. Não, claro. Ver como que isso melhorou para a gente. Espetacular. Né? As normas de desempenho também. Claro, elas trazem muita responsabilidade para o projetista. Ela coloca o projetista muito em evidência ali, né? E isso também fez com que as construtoras entendessem a necessidade do projeto de fachada. Sim, né? Agora, a responsabilidade, ela ficou muito grande. Eu também acho. Eu acho que isso afugenta, é isso que eu queria falar. Isso pode ser. Por isso que está afugentando, alguma coisa assim. Quando a gente percebe
o nível de responsabilidade que a gente tem quando a gente entra na norma de desempenho e na norma de cerâmica, a gente realmente ficou pesado. E a gente tem, hoje, eu tenho segurança ali do que a gente faz e se cerca, né? Para que o nosso lema ali é zero patologia. Né? Os patologistas que me odeiem, mas... Tá certíssimo. Mas eu também sou patologista, né? Mas a nossa missão, enquanto projetista de revestimento, é zero patologia. A nossa busca é esta. Esse é o objetivo principal, né? Essa obra boa é a obra que a gente não volta, né? A obra boa é essa. Pode ser grande ou pequena, não Aliás, importa. a gente precisa falar das nossas obras daqui, né? É verdade, verdade. Vamos aproveitar, então, para a gente pular para os cases, porque... Se deixar, a gente vai falar por 3, 4 horas, porque papo tem, né? Tem. E eu queria que você contasse nesse segundo momento 1 ou 2 cases, pode ser de BH, pode ser de São Paulo, mas que tenha sido, sei lá, talvez uma lição aprendida, um sucesso, ou engraçado, enfim, o que você achar que vale a pena dividir com quem está nos assistindo ou escutando. Olha, tem muitos cases, viu? Imagino. Tem muitos cases. Os shoppings foram cases, assim, que... me fizeram realmente entrar de cabeça numa engenharia aí que a gente não, né, tive que desbravar, né? Teve um shopping no Rio. Isso que eu queria perguntar. Né? Obra nova e também de recuperação, né? A maioria novas, entre 2010 e 2017. Legal. Tá? Aí foi um boom, assim, onde a gente entrava com o projeto de alvenaria armada, projeto de drywall. Olha. E até projeto de piso, alguns. E o projeto de fachada, que era a minha, né, paixão. Então, eu tive projetos, ali teve um projeto no Rio, né, que foi bastante interessante, porque ele tinha estrutura de concreto e estrutura metálica numa parte. Então, ele tinha metade da estrutura em concreto, uma parte em metálica, porque começa... Ele, né, tem uma engenharia... Ela não era mista, ela se dividia. Ela se dividiu. Entendi. E aí, só que a fachada era uma só. Nossa. Uma fachada só, né? É um estudo diferente. A arquitetura, o arquiteto não está interessado no que está lá atrás, né? E assim, gente, revestido em argamassa. Então, entendi. Para você revestir em argamassa e aquilo tudo... Aliás, foram 2 shoppings que a gente teve essa questão, né? Um deles no Rio, outro em Campinas. Legal. Esses shoppings me trouxeram, assim, muita experiência, no sentido de que eu precisei realmente, graças a Deus, estão lá há mais de 10 anos. Legal. Né? Tudo certo. Né? A gente teve que estudar, né? Tive que estudar. Isso que é legal. E testar. Eu sou a louca do protótipo, sabe? Não, mas é hiper importante. Assim, para mim, eu aprendi que o protótipo, as avaliações em obra e teste ali, legal. Isso aí é importantíssimo. Então, você ter misturas aí de estrutura numa fachada que é única, no sentido de argamassa, e aí você tem que também brigar com o arquiteto, porque eu preciso pôr junta. Né? Uma diferença de material. Eu preciso de junta. Então, eu tive situações em que o arquiteto não queria junta. Queria o pano cego. E realmente, para metálica, eu precisaria ter junta em tudo. Né? A metálica não conversa bem com a argamassa e de jeito nenhum com a alvenaria. Então, a gente precisou fazer várias bandagens, né, tratamentos ali para esconder tudo isso. Essa metálica ficou muita tela, né? Totalmente escondida. Muita tela, imagino. Membranas, né? Muitas membranas enteladas com fibra de vidro. Entendi. Legal. Tiveram esses cases, né? Bacana. Eu tive, em relação à fachada, né, também. Já tive que envelopar uma obra toda também. Empreendimento que a resistência da argamassa deu baixíssima. Baixíssima, 0,1, 0,12, 0,15, a resistência MPa. E aí, o cliente já querendo que eu liberasse. E libera, não libera. A gente teve que criar um sistema de envelopeio a fachada. Foi um sistema criado, né? A gente envelopou a fachada toda com tela de fibra de vidro. E tudo à base dos testes para verificar. Tudo calculado. Entendi. Eu precisei calcular os pinos, né? Os parafusos que a gente trouxe de fora também. E para que isso fosse feita uma contenção, porque a consultora naquela época não queria demolir a fachada. Entendi. Era uma opção. Era uma opção demolir, porque estava muito fraco o embolso, mas o sucesso foi demais. Foi muito bom.
E eu vejo que ficou até melhor do que se tivesse feito corretamente então, são inicialmente. Coisas, assim, que realmente o projetista, ele tem que ter esse jogo de cintura, essa pesquisa, né, no sangue, sabe? É isso assim, aí. E isso eu não fiz sozinha, né? Imagina, uma equipe, né? Parceiros ali, né? Hoje eu tenho uma equipe muito bacana, assim, gente que, né, o Juan, que fez o doutorado dele enquanto eu estava fazendo mestrado, nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Legal. A Kelly, que também foi uma super parceira. Legal. Né? A Kelly Nui, não está mais comigo, mas está ali. Enfim. Uau, e, bom, eu queria mais cases. Bom, eu posso falar também dos presentes que eu tive aqui em Belo Horizonte, né? Fica à vontade. Que, na verdade, era uma das dores que eu tinha, né? Que eu queria trabalhar e atuar aqui em BH. E eu tive de presente aqui o prédio da Localiza, que acho que foi uma das primeiras obras, né? Belíssimo. Fizemos todo o projeto de alvenaria lá, não fachada, mas a alvenaria foi nossa, foi bastante trabalhoso o projeto. Né? Para quem não conhece esse prédio, quem é de Belo Horizonte provavelmente conhece, mas quem não conhece, joga prédio da Localiza no Google, vocês vão ver um case. Que prédio espetacular. Ele destoa, né? Ele destoa, até porque a região é de casas, né? E aí aqui em BH também eu tive uma participação grande, eu estava grávida na época, na ampliação do aeroporto de Confins. Que legal, não sabia. Lá a gente fez todo o projeto de alvenaria. Terminal 2, então, Terminal 2, todo aquele terminal. Ficou legal, né? A gente né? fez todas as paredes ali, muita parede, aquelas paredes altas, né? Em drywall, em alvenaria também. Alvenaria conversando também com a estrutura pré-moldada, né? Então, essa parte estudar. Também. E aí, revestimento interno. Então, todo dia que eu desço aqui, eu já olho para o aeroporto e falo, opa, esse aqui é meu também. É legal, né? É muito bom. Dá um orgulho. Muito bom. Imagino. E aí, embora eu seja cruzeirense, participei, foi muito bacana, né? Eu sou muito feliz de ter participado aí da obra da Arena, né? A Arena MRV, que legal. Foi para mim, outro desafio. Imagino. Né? A gente tinha um desafio lá, 72 mil metros de parede. Uau! Nada igual a nada, tudo, né? É mesmo? Tudo não tinha um padrão? Não, porque cada andar tem são 9 pavimentos a arena. É como se fosse um edifício de 9 pavimentos. É mesmo? Olha só. E ele tem pés direito, cada pavimento tem um pé direito diferente. Então, muitas plantas, imagino, você gerou. Ali, debaixo da arquibancada tem muita parede. Cada uma então, deve ter uma altura diferente. São paredes que estão fixadas na arquibancada, mas elas não podem ser fixadas. Sim. Né? Elas são soltas, Sim. As paredes. Então, a gente tem um desafio de paredes de 9 metros, paredes de 12 metros, né? Elas estão apoiadas na arquibancada. Entendi. Né? Elas têm que ser soltas. Sim, e aí a gente teve que fazer parede leve. Então não é nada, né, que a gente está acostumado. Né? São blocos de concreto celular armados. Legal. Né? Outra engenharia. Né? Uau, 72 mil metros quadrados. 72 mil metros de parede. E em breve vai começar a ter jogos, né? Que legal. Assim, para o dia que nós estamos gravando, ainda falta algum tempo para começarem os jogos. Começaram alguns testes que a prefeitura solicitou, Sim. né? Mas para esse momento aqui ainda não tem jogo. Se você está assistindo e já começou o jogo, aí a gente gravou um pouquinho antes. Mas que legal, a Arena MRV realmente também entra no portfólio como uma obra de relevância, e né? A engenharia de um estádio, ela é muita coisa diferente. Eu imagino. Então, a gente teve que aprender aeroporto. Aeroporto também é outra coisa, engenharia. Né? A engenharia de estádio, né? Os estádios é muito interessante. É muito interessante. Aí você tem a vibração, né? A engenharia ali, isso é muito pensa interessante. Que esse estádio, salvo engano, para 45 mil pessoas. Então, você tem que... Nossa, eu imagino que... Tem questão de vandalismo, que a gente teve que pensar em tudo isso. Né? Olha. Né? Os revestimentos internos. São outras variáveis, né? Muitas, São variáveis que a gente não pensa muitas vezes em projetos... sei lá, de uma edificação residencial. Então, isso me trouxe aqui para BH. Agora, estou com outro em andamento, que aí é surpresa. Esse é surpresa. Em breve, um projeto muito grande. Em Belo Horizonte? Em BH. Olha, que coisa boa. Vai ser todo em Revit, todo... Né? Olha, gente, plataforma BIM. Isso que eu acho espetacular na FCH e, obviamente, né, você liderando a equipe, é que não importa o tipo de fachada, né? A FCH está preparada para poder trabalhar o desafio que Uma coisa que eu não faço é desistir, sabe? Legal.
não faz parte aí do trajeto. A gente tem que ir adiante. Não, bacana. Então, assim, já que você não desiste, eu quero que você conte pra gente. Você já deu vários spoilers de todos os seus mentores, né? Já, uns 4 você já falou, mas agora você cita de novo quem são os seus mentores que trouxeram você nessa caminhada, né? E que fez quem é a Fabiana hoje. Porque provavelmente você é mentora de muita gente hoje, né? Imagino que você saiba. Eu acredito que sim. Mas conta aí. Né? Bom, falei de alguns mentores aqui. Falou. Né? Uma grande mentora foi a professora Mércia. Sim. Né? Ela foi muito difícil fazer o mestrado. Né? Imagino. Foi muito difícil, a Poli é muito exigente e a professora Mércia não era nada boazinha comigo, eu era, né? O que é Mas bom, né? Mas foi muito bom. O que é bom. Foi muito bom porque eu me formei ali, foi mais do que uma graduação, Imagino. né? Você fazer um mestrado e depois aquilo virar um livro, né? A professora Mércia teve ali uma participação, acho que muito grande. O professor Sabatini também. Ele me impulsionou muito a ser projetista. Uma Legal. época que eu tinha muito medo, né? E ele falou, não, você precisa ir para o mercado ser projetista. Né? Ele falou isso na minha defesa. Então, isso foi muito importante para mim. Assim, o professor Sabatini me colocar lá já com aquela missão. Ele já falou, se você tem que ser projetista, né? Vai embora. Precisamos de mais professores Sabatini no Brasil, viu? Precisamos, Então, eles, né? O Otávio, já falei. O Luiz Sérgio foi Luiz Sérgio Franco, né? O Jonas foi também mentor da Inovatec. Eu tive muitos mentores. Eu, assim, daquela época para cá... Pedrosa, até o professor, né? Citou. Falkenbauer, né? O Roberto Bauer, né? Falkenbauer, o professor Roberto Bauer, né? O Pedrosa foi... Então, assim, eu tive vários mentores, né? Minha prima começou ali, de criança, a gente, né? Uau, muita gente boa. E meu pai, né? Também, que eu fui seguindo ali os passos dele. Você contou em off que até comerciante você foi junto com ele um tempo em Contagem, né? Isso foi importante. Meu pai, comerciante, a gente cresceu ali trabalhando na mercearia. Né? Hoje em dia não tem mais mercadinhos como tinha tanto antigamente. E era uma época que tinha muita inflação. Né? Então a gente a moeda mudava muito e a gente desde acho que 8 anos ele já dava tarefas ali pra gente. Então eu e meus irmãos a gente cresceu trabalhando junto, né? Ali no mercado, eu trabalhei no caixa, trabalhei remarcando preço. Época de inflação, os etiquetadores deviam ganhar bem. Eu vejo assim, foi um MBA ali, de estar ali diante do público, né? É uma trajetória, né? Foi uma trajetória, a gente faz uma releitura aí, foi muito legal, foi muito importante, assim, na nossa formação, né? De responsabilidades. Sem dúvida. Né? De lidar com as pessoas, né? Não, espetacular. Foi muito bom. Que bacana. Para a gente fechar, passa rápido, eu te falei que ia passar rápido. Para a gente fechar, o nosso slogan, né, da Dalminas, que realiza o podcast, né, o nosso tagline é tranquilidade que dura. Então, para a Fabiana, o que é tranquilidade que dura em 1, 2, 3 palavras? Enfim, fica à vontade. Nossa! Bom, a gente trabalha para isso, né? Para fazer a consultora ter uma tranquilidade, né? O nosso trabalho, ele é feito muito nesse sentido, porque fachada, a gente sabe do risco que é para as pessoas que estão passando, né? Então, sem dúvida. Hoje, o meu foco maior é nesse sentido de dar essa segurança. Então, essa tranquilidade que a gente quer dar aí para os nossos clientes. Mas a minha tranquilidade interior, ela também é muito importante, até para eu conseguir cumprir tudo que a gente tem que, né? Eu falo assim, a minha tranquilidade é a minha confiança em Deus. Né? Legal. Eu tenho muito essa afinidade com o cara lá de cima. E aí, aquele que está o tempo todo, né? E a gente tem a família, tudo Legal. isso é tranquilidade que... Legal, gostei. Vai acho que dando aí. Deus é realmente... Deus é a tranquilidade e o amor dele, né, com a gente. Sem dúvida. É o que dura. Acreditar, né? Acreditar que está sempre trazendo o melhor para a gente. Nem ser o melhor que a gente esperava. O melhor está sempre por vir, né? Eu vou te falar que muitas vezes eu tive situações assim que eu não sabia o que fazer numa obra, sabe? E aí, assim, em oração, joelho no chão mesmo, o Senhor, o que eu faço, sabe?
E foi assim, várias insights vieram, assim. Eu falo, só pode ser o cara lá de cima. Mas isso é legal. Sabe? Eu também acredito nisso. Muitos. Eu acredito nisso. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Claro. É isso aí. Mas a gente não faz tudo, sabe? Tem todo. Concordo. Bom, acabou. Foi muito bom. Queria te agradecer imensamente. Agradeço também pela oportunidade, né? E fico aí super à disposição, né? Tanto na FCH como colega. Esqueci de falar dos meus mentores também, que são os nossos super colegas, né? Consultores. Ainda está aberto o microfone. Tenho que agradecer todos os meus mentores aí, que a gente troca muita ideia, a Fabíola, o Renato, o Flávio, a turma toda aí que a gente sempre está trocando, o Emir, né, que falou aqui, muito querido, todos, né, crescentes, todos eles são sempre pessoas legais pessoas mesmo. Aí esses aí também eu sigo todos esses que você citou, viu? Muito legal. Bacana. Mas muito obrigada pela abertura aí e sucesso nesse canal seu. Sucesso para você também, para o Fernando. Obrigada. E pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Fabiana. Semana que vem a gente tem mais um capítulo. Até lá.